Bom dia a todos. Então, a mensagem de Deus aos seus corações, que se encontra no livro de Lucas, capítulo 20, no versículo 27 ao 40, que diz assim: o título é a pergunta sobre a ressurreição. Sobre a ressurreição. Alguns saduceus, os quais afirmam que ninguém ressuscita, chegam perto de Jesus e disseram: Mestre, Moisés escreveu para nós a seguinte lei: se um homem morrer e deixar a sua esposa, seus filhos e irmão dele, deve casar com a viúva para ter filhos, que serão considerados filhos do irmão que morreu. Acontece que havia 7 irmãos. O mais velho casou e morreu, sem deixar filhos. Então o segundo casou com a viúva, e depois o terceiro. E assim a mesma coisa aconteceu com os 7 irmãos. Isto é tudo, e todos morreram sem deixar filhos. Depois a mulher também morreu. Portanto, no dia da ressurreição, da qual dos 7, a mulher vai ser a esposa, pois todos eles casaram com ela. Jesus respondeu: nesta vida, os homens e as mulheres casam, mas as pessoas que merecem alcançar a ressurreição e a vida futura não vão casar lá, pois serão como anjos e não poderão morrer. Serão filhos de Deus, porque ressuscitaram. E Moisés mostra claramente que os mortos serão ressuscitados. Quando fala do espinheiro que estava em fogo, ele escreve que o Senhor é o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Isso mostra que Deus é Deus dos vivos e não dos mortos, pois para eles todos estão vivos. Aí alguns mestres da lei disseram: boa resposta, mestre, e não tinham coragem de lhe fazer mais perguntas. Louvado seja o nosso Deus. Irmãos, o que eu pude entender aqui, você tem alguma pergunta para Jesus? Fale, por que os saduceus, eles fizeram uma pergunta para Jesus e Jesus respondeu. Ele queria saber sobre a ressurreição de Jesus. E pela lei de Moisés, Jesus respondeu bem claro que aquele que crê será salvo, será ressuscitado e será salvo naquele que crê. O fato de crermos, nós cremos naquele que o céu haverá. O fato de nós crer é aquilo que nós cremos do céu, né? Um novo céu. O Senhor Jesus fala que nesse céu não haverá casamento e não haverá nada que possa ser cumprido, porque lá é um lugar celestial, lá é um lugar poderoso, lá é um lugar bonito, um lugar grandioso. E fala que não haverá casamento e não haverá também a gente se preocupar quem é o nosso pai, o que vai ser, de quem namorados que a gente teve. A gente não vai se preocupar com isso, porque lá não haverá isso. E isso nós não se preocuparemos, mas não terá morto e não terá maldade. Não haverá maldade e nem sexualidade. Quem foi o primeiro namorado, o segundo, não haverá isso no céu. Louvado seja Deus. E a gente sabe também que o céu é diferente, é um lugar celestial, um lugar, é um paraíso. O nosso Deus fala que nós não devemos nos preocupar com essas coisas. Nós não vamos não podemos ter para essas coisas. Por quê? Porque lá é um lugar de adoração, um lugar de louvar a Deus, um lugar de exaltar o nosso Deus. Porque a gente sabe que na primeira vinda de Jesus, ele voltou, praticamente, ele voltou diferente, de uma forma diferente. E os discípulos, no mesmo instante, não reconheceram, mas na segunda vez reconheceram o nosso Jesus Cristo. Porque nós sabemos que não devemos nos preocupar com as coisas deste mundo, porque lá no céu não haverá isso. Mas no céu a gente vai encontrar o nosso pai, a nossa mãe, a nossa família. Louvado seja Deus. Aqueles que morreram em Cristo Jesus, aqueles que levaram a palavra de Deus com fidelidade. A palavra de Deus fala que se crê nele, aquele que esteja morto viverá. Louvado seja Deus. Então, basta crer. O céu é para quem crê, o céu é para quem leva as coisas de Deus a sério, né? Muitas das vezes o homem chega a ter um pecado tão grande, o pecado da humanidade chega tão grande no coração do homem, que muitas das vezes as pessoas perguntam: mas vai ser tão estranho lá no céu, vai viver só desse jeito? Eles não sabem como é prazeroso o céu, eles não têm ideia de como é o céu, de
como é o céu que Deus preparou para mim e para você. Só basta nós crer e acreditar. O céu ele é medido por esforço. A palavra de Deus fala que o céu é para aqueles que crêem em Jesus, aqueles que crêem na salvação, aqueles que crêem no nosso Jesus Cristo como o único e salvador da vida dele. Então, o céu, ele é um lugar especial, um lugar bonito, um lugar que não haverá mais dor, um lugar que não haverá mais tristeza. Então, por isso que o Senhor Jesus fala aqui, bem claramente, que não haverá casamento lá, que não haverá sexualidade, não haverá coisas que tem neste mundo, haverá alegria, haverá harmonia, haverá louvores a Deus. Então, nós seremos anjos celestiais na presença de Deus. Louvado seja Deus. A gente vai ver sim os nossos irmãos que morreu em Cristo Jesus, levando o Evangelho de Deus com fidelidade e com amor, irmãos. Essa palavra é uma palavra para você meditar no seu coração, que é o céu que nosso Deus está preparando para cada um de nós. Ele disse, aquele que crê será salvo. Aquele que crê, o céu é para aquele que crê. Louvado seja Deus. É o céu glorioso que Deus está preparando. Então, os saduceus, ele queria uma resposta e a resposta foi bem clara. Amém? Eu agradeço a Deus a oportunidade e fiquem com Deus em nome de Jesus Cristo. Amém.